Endrick voando em seus primeiros jogos pelo Lyon, Igor Thiago quebrando recorde atrás de recorde na Premier League, Gabriel Jesus voltando on fire de lesão de mais de um ano, e os atacantes que já estão sendo convocados por Ancelotti nas últimas convocações, João Pedro e Richarlison. Mas e aí? Quem vai ser o 9 do Brasil? Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de um fator muito importante, que é quem vai ser o 9 da seleção brasileira. A Copa do Mundo tá logo ali e o Ancelotti, pelo menos nos titulares, não está usando um esquema com um 9, mas a gente sempre precisa de um 9, um cara de área muito decisivo, e a gente tem muitos nomes para falar hoje, sendo eles 5 nomes, 2 que já estão sendo convocados por Carlo Ancelotti e mais 3 que estão brilhando fora da seleção brasileira, que agora pedem muito a sua convocação por Carlo Ancelotti. E hoje a gente vai ver um por um e chegar à conclusão de quem que tem que ser o 9 do Brasil. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. A Copa do Mundo tá logo ali, ajuda a gente aqui a bater 2K, e também até a Copa do Mundo eu estou com a meta de bater 2,2K, então ajuda nessa meta, que na Copa do Mundo a gente vai falar sobre tudo que tiver acontecendo. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que tiver acontecendo da Copa e do futebol mundial mesmo, se inscreve aqui no canal e faz tudo isso que eu te falei. Então é isso, que hoje o fator é apenas um. Quem será o camisa 9 do Brasil? Bora começar! Primeiro vamos pegar aqui um por um e saber como que é cada um, os números de cada um nessa temporada, onde eles estão jogando e tudo mais. A gente tem primeiramente os 2 atacantes que já vêm sendo convocados por Carlo Ancelotti nas últimas convocações, sendo eles João Pedro e Richarlison. O Richarlison é um cara que está sendo muito atacado, assim, que não pode estar na seleção brasileira, na minha opinião. Do momento dele não deve estar mesmo. O Pombo Richarlison, que brilhou na Copa de 2022, agora não está em uma boa fase. É um atacante decisivo, que o Ancelotti gosta muito dele, brilhou pelo Brasil na última Copa, mas já fazem 4 anos e agora ele está numa fase muito ruim. Agora ele está lesionado, vai ficar pelo menos 4, 5 meses fora do Tottenham. Então, nas partidas que ele jogou nessa temporada, nas 31 partidas, ele fez 8 gols e deu 3 assistências. Números que para um 9 que precisa estar na seleção, não é muito bom. Então eu acho que o Richarlison hoje já fica fora dessa lista. Mas o Ancelotti continua gostando muito dele, mas o Ancelotti eu acho que tem que mudar nessa escolha. É claro que a gente sabe menos de futebol do que o Ancelotti, mas a gente tá falando aqui porque o Ancelotti gosta muito do Richarlison, mas não vai poder contar com ele, pelo menos para os próximos amistosos. Então é uma coisa boa pra gente que não concorda com o Richarlison estando na Copa do Mundo, na seleção brasileira. A gente tem também o João Pedro, que já vem sendo convocado. Esse é um cara que muita gente pede para estar na Copa do Mundo, não para ser titular. Na minha opinião, tem que estar na Copa, mas não para ser titular. É um atacante de força, entrega dentro de campo e busca muito jogo atrás. É um estilo Harry Kane ali da vida, o do João Pedro. O João Pedro tem que estar na convocação para a Copa, tem que estar na Copa do Mundo. É um cara que ajuda muito se o jogo tivesse com pouco espaços e a gente precisar de um cara que vai buscar muito jogo atrás, mas também um cara que pode estar lá na área para fazer o gol decisivo. Esse cara é o João Pedro, mas para ser titular não tem como. O João Pedro, nas últimas 30 partidas dele, as 30 partidas nessa temporada, ele fez 9 gols e deu 4 assistências. Números que esses dão para melhorar muito. A gente tem também 3 atacantes que são pedidos muito pela seleção brasileira. O Endrick, que vinha ficando no banco por muito tempo do Real Madrid e agora está brilhando nos 3 primeiros jogos
no Lyon, deu muito certo ele ter ido pro Lyon. É um atacante de força, explosão, que tem muita estrela e é muito decisivo. Já mostrou isso na própria seleção brasileira, contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra o México, entre muitos outros jogos. Então, um cara que, na minha opinião, do jeito que está sendo, precisa estar na seleção brasileira. E é um cara que lá numa final, um jogo difícil, o Endrick pode entrar e fazer o gol decisivo, porque esse menino tem muita estrela. Nas 3 partidas que ele acumula com o Lyon nesses jogos, ele tem 4 gols e 1 assistência. Números que são absurdos para a idade dele, 18 anos apenas para 19, e também um cara que vinha sendo muito ali chutado do Real Madrid, esquentando o banco, e agora o técnico do Lyon se apaixonou pelo Endrick, que nem quer que ele saia mais do time francês. Então o Endrick é um cara muito importante que, na minha opinião, tem que estar na seleção brasileira. Nós temos também, junto com ele na disputa, Gabriel Jesus, que voltou de uma lesão de mais de 1 ano, se eu não me engano, de LCA, e agora volta pro Arsenal, e é um cara que tá jogando muito bem. Nas últimas 13 partidas ele acumulou 3 gols e 1 assistência. Números que muitos devem estar pensando que são ruins, mas para um cara que tá voltando de lesão agora são muito bons, são absurdos. Então o Gabriel Jesus tá jogando muito bem, é um atacante criativo e de muito recurso. É um cara que pode ajudar muito a seleção brasileira, voltou de lesão muitas vezes. Só que na seleção brasileira tem aquele negócio, na Copa ele pipoca, e isso pode pesar muito, porque na Copa do Mundo é tiro curto e a gente tem que pensar muito nesses fatores. A gente tem também o Igor Thiago, que jamais foi cogitado para a seleção, mas agora no Brentford ele tá jogando muito na Premier League, quebrando recorde atrás de recorde. Ele já acumula o recorde de brasileiro com mais gols em uma só edição de Premier League. São 17 gols em 24 partidas e 1 assistência. Então é um cara que é goleador, é um atacante de área e muito artilheiro, goleador. Então é um cara que tem uma história muito bonita. Ele, depois do pai dele ir embora, no sentido que foi pro céu, ele disse que estava chorando no sofá, e agora ele tá prestes a ir para uma seleção brasileira que precisa de um atacante, de um 9 como ele. Mas pesa o negócio de que nunca foi para a seleção, e os amistosos contra a França e Croácia em março são muito para isso, para fazer o último teste e para escalar mesmo, para desenhar o time que vai para a Copa do Mundo. Então, nos amistosos de março a gente já vai ter o desenho de quem vai para a Copa e de quem não vai. A gente já tem 18 nomes que o Ancelotti confirmou que vão para a Copa. O vídeo tá aqui no canal, então vai lá ver os 18 nomes que o Ancelotti já confirmou que vai para a Copa. O Neymar tá lá? Vê nesse vídeo que vocês vão ficar sabendo. Mas aí a conclusão final, depois da gente entender nome por nome, gente, a gente teria meio que 2 vagas nessa seleção brasileira. O João Pedro é um cara que tem que estar na Copa. O Richarlison eu acho que não tem mais como, e ainda por essa lesão não vai conseguir pegar ritmo. O Igor Thiago eu acho que é um cara muito importante para a seleção, mas a gente ainda tem que ver como que ele vai se sair mesmo na seleção, se ele vai aguentar a pressão de estar numa Copa do Mundo, de estar prestes a uma Copa do Mundo. Então eu acho que por enquanto eu não cogito ele para ir para a Copa, mas vamos ver lá em março como que ele vai sair contra a Croácia, contra a França. Então eu acho que é um cara que ainda tem que ser testado na seleção, e a gente também tem 2 caras que já foram testados, só que não agora, na era de Carlo Ancelotti. Então o Endrick é um cara que o Ancelotti gosta muito, por mais que deixou ele de fora muitas vezes no banco, mas também deixou o Arda Güler, que agora está sendo muito usado tanto pelo Xabi Alonso quanto agora pelo Arbeloa no Real Madrid. Então não significa muito isso. Eu acho que o Endrick é um cara que tem muito carinho do Ancelotti. O Ancelotti deu até conselhos pro Endrick para estar na Copa, como sair do Real Madrid, e funcionou, tá jogando muito bem pelo Lyon. Eu acho que o Endrick não pode estar fora dessa Copa.
E eu acho que o Gabriel Jesus, a gente também tem que ver se ele vai continuar pipocando numa seleção brasileira. Mas hoje eu deixaria João Pedro e Endrick. Mas comenta aqui o que vocês acham. Gabriel Jesus e Igor Thiago também são peças que a gente vai ver como vão sair nos últimos amistosos pré-Copa. E aí que a gente pode decidir de novo. Então, se vocês quiserem, lá em março, eu dou minha lista final para vocês. Antes da convocação oficial do Ancelotti, eu dou aqui a minha convocação para a seleção brasileira, vendo tudo antes da Copa, o que aconteceu. Richarlison não pode estar na Copa. João Pedro, eu acho que tem que estar, e o Endrick também. Gabriel Jesus e Igor Thiago ainda tem que ser testados nessa seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Mas, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos e sua família. Quero ver os comentários de vocês. O que vocês acham dessa conclusão? Quero saber também a opinião de vocês. Então é isso, vou ficando por aqui. E aí, quem vai ser o 9 da seleção? Quero perguntar aí pra vocês, mas na minha opinião, entre esses, o João Pedro não é um 9 mesmo, então quem vestiria a camisa 9, na minha opinião, seria o Endrick. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui, vou ficando por aqui. Fui!